Boa tarde, alunos do primeiro EJA. Aqui é o professor Reginaldo, passando uma aula para vocês no conteúdo já do segundo bimestre. E a aula de hoje é sobre acentuação gráfica, a primeira aula, aula número 1, e eu vou passar para vocês uma regrinha bem simples, mas bastante útil para vocês procederem à acentuação gráfica correta das palavras, entendendo as sílabas tônicas e as sílabas átonas, ok? Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Tudo aqui vocês sabem que é improvisado, para vocês poderem acompanhar todo esse conteúdo nessa crise, dessa pandemia, e não serem prejudicados quanto ao conteúdo. Então nós preparamos essa aula com todo carinho para vocês, ok? Vamos lá. Então, acentuação gráfica, o que vocês têm que saber é que as palavras, em relação à acentuação, elas se dividem em palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas. As palavras oxítonas são quando a sílaba tônica, aquela mais forte, é a última sílaba. Vamos dar alguns exemplos. Paroxítonas é quando é a penúltima sílaba, é a mais forte. E as proparoxítonas, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Na língua portuguesa, você vai pegar qualquer palavra da língua portuguesa e você vai ver qual a sílaba mais forte. Ela só pode ser a última, ela pode ser a penúltima ou a antepenúltima. Não existe outro caso na língua portuguesa onde a palavra tônica ela venha a ser a quarta de trás para frente. Isso não existe. Bom, mas vamos lá, pessoal. Vamos começar então, para nós entendermos então o conteúdo, para vocês conseguirem fazer as atividades dessa semana, que também estão sendo enviadas no grupo para vocês. Então eu peguei algumas palavras aqui que são para você entender, 3 palavrinhas aqui. Primeira, cajá. Temos uma palavrinha, café e giló. Então você separa a sílaba, né? Ca, já. E você identifica aqui que essa palavrinha, a sílaba tônica, é a última sílaba. Essa é uma palavra de 2 sílabas e a última sílaba é a sílaba tônica. No outro caso, café. Café. E a outra também, giló. Nesses 3 casos, você vê que a última sílaba é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Nesses exemplos que eu estou dando, essas palavras, elas já são acentuadas. Mas suponhamos que que essa palavra não fosse acentuada. Como é que você ia identificar qual é a sílaba tônica? Então a regrinha simples, que é ensinada lá no fundamental, é você chamar a palavra. Então você grita a palavra como se fosse uma pessoa. E essa regrinha é bem simples, é engraçada, mas você não erra nunca a sílaba tônica. Se você estiver fazendo uma prova, um teste vestibular, e você tiver dúvida, na sua mente você grita a palavra. Então, cajá, você fala que o já, você vai ver que é o mais forte. Você não fala caja, você fala cajá. Imagina que é uma pessoa você chamando. Café, você chama, você grita a palavra na sua mente, se você não puder falar, lógico, numa prova no vestibular, e você vê qual a tônica. Giló, ô giló, você vai saber que o giló, o ló é a sílaba tônica. Então, pessoal, você vai entender aqui que a sílaba tônica, nesse caso, todas são palavras de sílabas, nesse caso, dos exemplos que eu passei, eu vou passar outros exemplos, mas a última sílaba é a tônica. Então essas palavras aqui são palavras oxítonas, ok? Palavras oxítonas são as palavras
cuja última sílaba é a sílaba tônica. Não todas são acentuadas. Eu já vou passar a regrinha para vocês. Mas nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que a oxítona, a palavra é a última sílaba tônica. Vamos passar para as paroxítonas agora. Vamos lá. Tem alguns exemplos aqui, que na verdade eu já vou adiantar para vocês, que essas palavras, as paroxítonas, são as mais difíceis para você gravar a regra. Conforme vocês vão ver, as oxítonas não tem tantas regras, as proparoxítonas só tem uma regra, tá? Que eu já vou falar para vocês, mas as paroxítonas têm várias regras e nós vamos estar falando sobre elas daqui a umas 2 aulas na frente. Não dá pra gente falar tudo de uma vez. Então eu vou pegar algumas palavras aqui, 6 palavrinhas paroxítonas, porque elas são mais chatinhas mesmo. A primeira palavra que nós vamos ver aqui, ó, revólver. Segunda palavra, júri. Revólver. Amável. A palavra vírus, bem própria, né? Escolhida. A palavra bíceps. E a palavra lápis. Ok? Como é que você separa essa palavrinha aqui? Revólver. Ver. Bom, essa palavra é uma palavra trissílaba, 3 sílabas. Então, a sílaba tônica, ela está acentuada aqui no caso, mas você vê que não é a última, é a penúltima sílaba. Penúltima sílaba é a tônica e por acaso ela está acentuada e tem uma regra depois que vocês vão aprender. Nós temos aqui a palavra amável. Que é a mesma coisa. Não é amável ou amável. Você está chamando a palavra. Então você chama ela, você vê que automaticamente nós conhecemos, é a nossa língua materna. Então nós não vamos errar muito, porque nós estamos chamando, é a nossa língua. Nós falamos desde que nós estávamos lá, né? Lá sendo gerados, né? Lá no nenezinho, lá na barriga da sua mãe, você escutava as palavras. É a língua materna. E você tem falado ela aí todos os anos da sua vida. Então quando você grita a palavra, automaticamente você vai gritá-la corretamente. Essa palavra também não é amável. E não é amável. É amável. E por acaso também ela é acentuada. Ela tem uma regrinha aqui, que você daqui a pouquinho você vai entender que ela tem que ter esse acento aqui, tá? E você vai ver que não é a última, é a penúltima. E a palavra vírus? Chama aí na sua casa. Chama o vírus, né? Que ninguém quer fazer. Nós queremos é mandar o vírus embora, né? Então, na verdade, ninguém quer chamar o vírus, né? Mas se você fosse chamar ele, ô vírus, não vem aqui não. Então você vai chamar e você vai ver que a tônica também, essa é uma palavra de sílaba e não é a última. Não é vírus, é vírus, ok? E essa palavrinha aqui, né? Ó, cuidado, que essa palavra não separa. Ela é uma palavra de sílaba também. Palavra bíceps. E a tônica também é, olha, você não fala que essa aqui é a primeira sílaba, não. Você diz assim, ó, última, penúltima. E aqui no caso, última, penúltima, antepenúltima. Então você conta de trás para frente, ok? Não esqueça dessa regrinha não, é de trás para frente que você conta. E o lápis, você também vem aqui, lá, isso. Bom, o que essas palavrinhas todas têm em comum, pessoal? Todas essas palavrinhas aqui, elas são
a penúltima sílaba, que é a sílaba tônica. Então essas palavrinhas são a regrinha mais difícil. Essa é a regrinha das paroxítonas. Paroxítonas, tá? Bom, já vou adiantar para você, recapitulando de novo, que essas são as palavrinhas mais difíceis. A regrinha para acentuação das paroxítonas, se você decorar, e eu vou passar alguns macetes para vocês, se vocês decorarem, vocês vão levar para o resto da vida de vocês, nunca vão esquecer, tá bom? Ok? Bom, pois vocês podem reassistir o vídeo, copiar as palavras, passá-las para o caderno se vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. Agora, as palavrinhas proparoxítonas, que é o exemplo da palavra, ó, cátedra. Eu separei uma outra que é sólido. E a palavra límpido. Cátedra, sólido e límpido. Vamos separar? Vamos separar, né? Cátedra, aqui sólido e aqui límpido. Se você for gritar, então você vai ver aqui no caso que a palavra cátedra não é a última sílaba que é a tônica, não é a penúltima sílaba, é a antepenúltima sílaba que é a tônica, cátedra. Em caso de sólido, mesma coisa, não é a última sílaba, não é a penúltima sílaba, é a antepenúltima sílaba que é a sílaba tônica. Límpido não é a última, senão ficaria límpido. Não é a penúltima, senão ficava límpido. É a antepenúltima. E essa daqui tem só uma regra. A regra é essa daqui, ó. Todas são acentuadas. Só essa, entendeu? Ou seja, todas as palavrinhas proparoxítonas da língua portuguesa, todas as palavrinhas da língua portuguesa do nosso dicionário, todas as proparoxítonas, você não tem que esquentar a sua cabeça, elas são acentuadas. Então a primeira regra, você grita a palavra. Se a palavra tônica, a sílaba tônica, for a terceira de trás para frente, ou a antepenúltima, você tem certeza que ela é acentuada aqui no Brasil, ok? Ela tem que ser acentuada. Bom, agora eu vou passar para vocês, já que vocês já entenderam, passarei uma regrinha para vocês conseguirem fazer alguns exercícios. Qual que é a regrinha? É a regrinha para você, já que você já sabe que as palavras proparoxítonas todas são acentuadas, só sobram duas palavrinhas para você conseguir distinguir uma da outra e ver se são acentuadas ou não. Das regrinhas, a que eu mais gosto de ensinar para os meus alunos é a regrinha do A, E, O. A regrinha do A é O. Bom, a regrinha do A e O, ela consiste no seguinte: se a palavra ela terminar com A, se ela terminar com E ou se ela terminar com O, e ela for uma palavra oxítona, ela tem acento. Mas se essa palavrinha ela terminar com A, com E ou com O, e ela for uma paroxítona, ela não tem acento. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá? Então aqui, ó, a regrinha do A, do E e do O. Vamos lá, pessoal?
Quem sabe, né? Faz ao vivo. Então vamos lá. Vamos pegar algumas palavrinhas. Vamos lá. Com A. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos pôr aqui algumas palavrinhas com A. Eu separei algumas aqui. Vamos lá. Sofá. A palavrinha cajá. A palavrinha olá. A palavrinha vatapá. A palavrinha está. Aí, pessoal, essas palavrinhas, elas todas são palavras oxítonas. São todas oxítonas, olha, terminadas em A. A última sílaba terminou em A. Se for a última sílaba, a sílaba tônica, e terminar em A, é porque ela é uma oxítona. E se ela for uma oxítona, ela tem que ser acentuada. Olha só, fica mais fácil, porque nós só temos o quê? Temos 5 vogais: A, E, I, O e U. Se a última sílaba terminar em A, em E ou O e for a tônica, é só pôr o acento. Ela tem que ser acentuada. Você pode acentuar sem medo de errar. Agora vamos lá, vamos pro E? Vamos ver algumas palavrinhas com E? Que tal a gente colocar aqui o café? Olha aqui, olha o acento no café. Que tal a gente colocar o olé? Que tal a gente colocar o até? Que tal a gente colocar o picolé? Tá bom, né? Então vamos lá. Todas são o que, pessoal? Oxítona, paroxítona? São oxítonas. Olha aqui, a última é o café, olé, até, picolé. São oxítonas terminadas em E, e elas têm que ter acento. Você lembrar dessa regrinha, você vai eliminar 50% do seu problema, ou até mais. Diria que você vai eliminar aí uns 70% do seu problema de acentuação gráfica. Todas as proparoxítonas você vai acentuar, e as palavras que forem oxítonas terminadas em A, E e O tem que ser acentuadas. Vamos lá? Faltou O, professor. Então, A, E, O. Vamos pegar algumas aqui? Que tal o paletó? Tá chegando o frio. Paletó. Que tal o cipó? Olha aí. Vamos outra aqui. Que tal o dominó? Tem que ficar em casa. Dominó, né? Que tal a gente colocar a avó? Aqui, ó. Todas essas palavrinhas aqui também são a última. Paletó, cipó, dominó e avó. Todas terminam com A, todas terminam com E, todas terminam com O é A, E e O. Todas que têm essas terminações, elas sendo palavras oxítonas. Oxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a última. Então você pode colocar o acento, pessoal. Qualquer exercício no vestibular, grava a regrinha do A e O. Se ela for uma oxítona e ela terminar em A, E e O, você pode colocar o acento sem medo de ser feliz, tá bom? Agora eu separei algumas palavrinhas também com A, E e O. Só que aqui essas palavras não podem ser acentuadas, porque elas não são oxítonas. E
A última aula que eu dei, os alunos ainda ficaram. Mas eles gravaram que tinha que terminar com AEO, mas não fixaram na mente que AEO para acentuar tem que ser oxítona. E eles ficaram, mas professor, o senhor colocou errado, mas a palavra termina com AEO. Mas eu falei, mas elas, para terminar com AEO e ser acentuada, elas têm que ser oxítonas. Mas vamos lá? Que tal essa daqui, ó? Vamos lá? Berinjela. Vamos para outra? Arroba. Vamos mais uma? Cifra. Acelga. Cultura. E aí, galerinha? Vai acento? Não vai acento. Ela não vai acento por quê? Berinjela. Arroba. Cifra. Acelga. Cultura. Essas palavrinhas, elas não são oxítonas, elas são paroxítonas. E as paroxítonas, se elas terminar A, E e O, você já sabe que você não pode acentuar. Se terminar A, E e O e for oxítona, acento. Se for A, E e O e for paroxítona, você não vai acentuar. Bora lá, mais uns exemplos, vamos com E. Vou até apagar aqui o O, porque esse O vai ficar longe. Vamos pôr o Ezinho aqui. E vamos pôr o O mais pra cá. Vamos pegar aqui, ó. Já que nós falamos de legumes, uma verdura aqui. Alface. Que tal? Alfaiate. Que tal abacate? Que tal escarlate? Que tal eletricidade? Mais uma, velocidade. Ok? Bora lá? Alface. Olha aqui, ó. Não é a última, não. Alfaiate. Abacate. Escarlate. Eletricidade. Velocidade. Cidade. Não é? Todas essas palavrinhas aqui também não são acentuadas, porque a tônica não é a última. Se fosse para você escrever alfacé, se fosse alfacé, você ia ter que pôr acento, porque ela terminava em E e seria oxítona. Mas ela é uma paroxítona. Se ela terminar em A, E e O, em regra geral, esquece de pôr acento, não põe acento se ela for paroxítona, que você não vai errar. Vamos pegar com O? Com O não vou pôr muitas não, que a regrinha está bem tranquila. Que tal palhaço? Que tal almoço? Tá bom, né? Pessoal, palhaço, almoço, tá? E tantas outras que nós poderíamos colocar aí. Mas o importante é você saber o seguinte: se a palavra terminar em A, E e O, se ela for uma palavra oxítona, você vai acentuar. Isso você vai precisar para fazer a lista de atividades dessa semana. Se ela for oxítona, você vai acentuar. Se ela for paroxítona, terminada em EO, você não acentua. E não esqueçam da regra geral, a regra das proparoxítonas. Toda proparoxítona tem que ter acento na nossa língua portuguesa. Tá bom, pessoal? Então, essa aula número 1 de acentuação gráfica
Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Se esforcem para fazer a lista de atividade, tá? Vou dizer para vocês, pessoal, que realmente essa aula, essas teleaulas que nós estamos dando, são feitas com muito esforço, com muito carinho, exige um planejamento. E pode ter certeza que todos os professores estão dando o seu melhor para que você realmente possa se sentir abraçado pela educação, você possa se sentir assessorado, tá? E eu já deixei para todos os meus alunos, todas as listas de atividades vão com o meu telefone, com o meu WhatsApp, todas as listas de atividade, elas vão aí, entendeu? Deixo à vontade para vocês assistir a aula do YouTube, reassistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E estou à disposição para poder tirar todas as dúvidas, tá? Deixe seu like aí no vídeo, tá bom? No YouTube deixe seu like, coloque seu parecer, o que você achou, as suas dúvidas e não deixe de fazer as atividades. É muito importante que você faça as atividades, tá? Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, o momento é um momento de pandemia e você não pode deixar que nada atrapalhe o seu desenvolvimento escolar, o seu aprendizado, tá? Não deixe que nada atrapalhe, porque a crise vai passar. Essa pandemia vai passar e você tem que tirar o melhor da sua educação, né? O sistema, o método, ele é muito bom, é prático, você tem como aprender, você pode estar vendo essa aula quantas vezes você quiser, você vai ter como tirar suas dúvidas, mas não deixe de se esforçar e fazer as atividades. Outra coisa, não copie as respostas de outro aluno, faça as atividades. Você acha que pela quantidade de matéria pode ser muita, mas se esforce, se empenhe. Você já não tem que ficar dentro da sala de aula, né? O horário que você fica na sala de aula, use esse tempo, realmente não crie outras atividades não. O tempo que você está tendo, não fique ocioso. Estude, se aprofunde, interage conosco, entendeu? Os professores estão à disposição, liga pra gente, vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouco mais sobre o assunto. Eu tenho certeza que logo logo nós vamos estar juntos também nas aulas presenciais e vamos estar aí prosseguindo nossos estudos, tá? Pessoal, tenham uma boa tarde e espero que vocês gostem dessa aula feita com muito carinho. Até a nossa próxima semana, próxima aula, ok?